Olá a todos, eu me chamo Betina Luiza Lerner e hoje vou apresentar o trabalho de caracterização de variedades tradicionais de tomateiro, resultados preliminares, o qual foi realizado com o auxílio da Josiele do Amaral e do André Samuel Strazoni. O tomateiro é uma das hortaliças mais cultivadas ao redor do mundo, tendo importância econômica e social. Na imagem a gente pode ver a ampla diversidade de formas, cores e tamanhos, o qual lhe gera também uma ampla diversidade de formas de cultivo. Todavia, a evolução da cultura mundial levou à erosão genética de diversas culturas, dentre elas o tomateiro. Isso acontece quando há a utilização massiva de poucos materiais genéticos, reduzindo assim a diversidade e levando à perda de genes. No caso do tomateiro, isso aconteceu devido ao amplo uso de variedades híbridas dessa cultura. No entanto, num movimento contrário a esse exemplo, há então o resgate de variedades locais, tradicionais ou crioulas, as quais são aquelas mantidas por agricultores geralmente de cunho familiar e que não passaram pelo melhoramento genético clássico. Assim, esse trabalho tem como objetivo caracterizar as sementes, plântulas e frutos de variedades tradicionais de tomateiro coletadas em propriedades familiares da Serra Gaúcha. De maneira geral, inicialmente coletaram-se então esses acessos em diversas agriculturas da Serra Gaúcha, saliento que todos os acessos estão devidamente cadastrados no sistema SIGEM. Após se caracterizou o seguindo o protocolo, a fim de avaliar o potencial produtivo desses acessos, tanto para melhoramento genético participativo, quanto para consumo, né, para os consumidores. Bom, inicialmente foram descritos os acessos com base nesses descritores definidos pelo International Plant Genetic Resources Institute, o IPGRI, o qual então tem um manual que possui diversas características, como agronômicas e morfológicas. Inicialmente foi realizado o teste de germinação de sementes, de acordo com as regras de análise de sementes. Então, os descritores avaliados para sementes foram a forma da semente, a cor da semente e o peso de 1000 sementes. No quadro 1, a gente pode ver então como esses descritores são apresentados no IPGRI. A primeira parte do experimento, que diz respeito às plântulas, foi conduzida em ambiente protegido na Faculdade de Agronomia da URGS, em Porto Alegre. O experimento foi realizado entre outubro e novembro de 2018. As plantas então foram produzidas em bandeja de poliestireno expandido com 128 células, preenchidas com um substrato comercial, Carolina Soil, e a irrigação foi por sistema flutuante. Os descritores avaliados nas plântulas foram então a pubescência do hipocótilo, a cor do hipocótilo, a intensidade de cor do hipocótilo e o comprimento da folha primária em milímetros. A segunda parte do experimento, que foi a parte a campo, foi realizada entre outubro de 2018 e março de 2019, na Estação Experimental Agronômica da URGS, em Eldorado do Sul. O transplante foi no total realizado com 504 mudas, um espaçamento de 50 cm entre plantas e 1 metro entre linhas, distribuídas em 4 canteiros com 2 linhas cada. Foi realizado o tutoramento do tomateiro e também os tratos culturais necessários para a cultura. Os descritores avaliados para os frutos foi tamanho de fruto, cor da pele do fruto, cor da carne do pericarpo, intensidade da cor da carne do pericarpo e número de lóculos. Aqui as imagens, né, inicialmente as plantas prontas para o transplante, a irrigação realizada por gotejamento, as estruturas para o tutoramento, pós-tutoramento feito com taquara em sistema V invertido. Bom, o peso de 1000 sementes então foi superior no acesso 5 e a porcentagem de germinação variou de 15,5% a 75%, sendo superior nos acessos 3, 4 e 7 e inferior no acesso 5. Quando a germinação é baixa, como no acesso 5, isso pode levar então à perda desse acesso, por exemplo, devido à dificuldade de manutenção dessa variedade pelos agricultores. Ainda saliento que a colorização das sementes foi cinza em todos os acessos e o formato foi triangular com base pontiaguda em todos os acessos. Quanto ao comprimento da folha primária, ela foi superior nos acessos 1 e 2, e eu saliento que essas folhas cotiledonares também têm funções de fornecer substâncias de reservas e fotossimilares para o crescimento e estabelecimento da plântula, ou seja, os acessos 1 e 2 podem ter, então, vantagens frente aos outros demais acessos devido a essa superioridade. A pubescência do hipocótilo foi presente em todos os acessos, a coloração do hipocótilo foi vermelha em todos os acessos, e a intensidade dessa coloração foi intermediária em todos os acessos, exceto no acesso 2, que foi baixa, e no acesso 3, que foi intermediária. A gente pode ver na imagem, então, a exemplificação na intensidade baixa, intermediária e alta. Quanto aos frutos, no formato dos frutos, os acessos 1, 3, 6 e 7 apresentaram o formato elipsoide, e os acessos 2, 4 e 5 o formato redondo alargado. Cor, o acesso 3 possui cor amarela e os demais vermelho. O tamanho do fruto, os acessos 1, 2, 3, 6 e 7 apresentaram tamanho pequeno, o 4 e 5 tamanhos. A gente pode ver a distribuição
diversidade de cores, tamanhos e formatos dos acessos. A cor da pele do fruto maduro foi incolor em todos os acessos. A cor da carne do pericarpo foi vermelha nos acessos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e laranja no acesso 3. A intensidade dessa cor foi muito intensa nos acessos 1, 2, 4 e 6 e intermediária nos acessos 3, 5 e 7. O número de locos foi 2 para os acessos 1, 2, 3, 6 e 7. O acesso 5 apresentou 7 locos e no 4 não foi possível identificar devido à alta variabilidade. Novamente, a diversidade de locos, formatos desses acessos. Finalmente, eu tenho como considerações finais, então, que esse trabalho visa auxiliar na compreensão do processo de germinação, estabelecimento inicial dessas plantas, bem como da frutificação do tomateiro. Possibilita, então, a manutenção das variedades tradicionais ao estudar melhor, como, por exemplo, a porcentagem de germinação. É um trabalho preliminar, ele tem previsão de duração de 20 anos, e ele visa, finalmente, então, o processo de seleção e melhoramento genético participativo, auxiliar os agricultores no entendimento dessas variedades e, assim, promover, então, a futura seleção para consumidores. Novas coletas estão sendo realizadas ainda e adicionadas à coleção de variedades tradicionais do tomateiro da URSS que está se formando. Muito obrigado pela atenção.